Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos estar falando sobre Purim 5781. Este vídeo, ele fala sobre a festa de Purim e a mensagem que nós trouxemos para a congregação Shema Israel por ocasião da festa. A festa de Purim carrega segredos ocultos que cada ano nos são dados para que neles possamos descobrir as chaves da nossa vitória. O segredo deste ano está relacionado a não se curvar. Vejamos então o que está relacionado a isso para este tempo de Purim 5781. Esther 3:5-6 diz assim: vendo, pois, Hamã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Hamã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco pôr as mãos só em Mardoqueu, porque eles lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Esses versos carregam algumas coisas muito interessantes nele. Primeiramente, a postura de Mardoqueu ou Mordecai, tá? A questão dele não se inclinar diante de outro homem. Algumas pessoas, inclusive, dizem, dentro da tradição rabínica, que as roupas que Hamã usava tinham ídolos impressos nela, desenhados nela, bordados naquela roupa. Então, essa era uma das razões pela qual Mordecai não se curvava diante dele. Uma outra coisa é você perceber a arrogância de um homem poderoso. Muitas pessoas, depois que recebem o poder, alguns pouco poder, elas começam a se revelar, a mostrarem quem são. E como Mordecai não se curvava diante de Hamã, Hamã, de tanto ódio, ele desejou destruir não só Mordecai, mas todo o povo de Israel. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a gente vai perceber que aqui os projetos de morte são feitos no coração de Hamã, para que ele possa finalmente depois externar esses projetos, matando o povo de Israel, pelo menos tentando, Porque tentar é uma coisa, fazer é outra, ainda mais contra o povo de Israel. Então aqui a gente vai vendo a postura de um homem justo, santo, e a postura de um ímpio. Como os dois têm padrões diferentes, atitudes diferentes e alvos diferentes, com certeza. Toda Megilá é o testamento da batalha em andamento entre Israel e Amaleque. Megilá é o livro de Esther, que é chamado de rolo, tá? Megilá é rolo, o rolo de Esther. Mordecai HaYehudi entendeu sua verdadeira missão com relação a Hamã, o descendente de Amaleque, e a sua verdadeira agenda, pois ele queria que os judeus aceitassem a idolatria e renunciassem a Hashem. Isso aqui também, irmãos, temos alguns ingredientes interessantes. Eu não sei se você percebeu, mas esse dito aqui é um dito rabínico, e diz que a Megilá é um testamento da batalha em andamento entre Israel e Amaleque. Na realidade não aconteceu guerra nenhuma, essa batalha foi espiritual. Então o livro de Esther, ele carrega um forte conteúdo de batalha espiritual. Mais uma vez, Mordecai HaYehudi representando o eterno, e Hamã, o descendente de Amaleque, representando as trevas, tá? E a proposição dele que estava oculta, a intenção de Hamã, qual era? Que os judeus sucumbissem à idolatria. E devemos nos lembrar que a adoração ao bezerro de ouro foi que trouxe punições graves ao povo de Israel enquanto eles estavam no deserto. Então, Hamã sabia que se o povo de Israel se tornasse idólatra, as punições do Eterno contra eles seriam muito grandes. Mordecai HaYehudi sabia que ao se curvar a Hamã, ele lhe daria a única coisa que ele mais desejava, aquilo que Hashem proibiu de fazer. Por que, irmãos? Vamos ver isso aqui, muito interessante também. Mordecai HaYehudi se recusou a se curvar a Hamã e entendeu uma lição profunda do sofrimento contínuo do judeu, o primeiro pecado de Adão e o pecado do rei Shaul. Hashem deu a Adão tudo o que ele precisava e tudo o que todos nós desejamos. Ele recebeu os céus e tudo que veio com ele. Porém, o que Adão fez?
ele acabou se curvando diante do pecado. Por quê? Quando a Eva, sua esposa, come do fruto e oferece a ele bem como um homem, poderia não se curvar, mas ele amou a mulher e acabou se curvando e entregando aquilo que justamente o inimigo queria, que era o desejo dele de pecar. Agora, ele se curvava perante aquilo para que ele pudesse, então, ter domínio sobre o homem. Porque os irmãos se lembram que o Hashem tinha entregado ao homem todo o domínio da terra. Agora o domínio passou a ser entregue, de certa forma, a Satã. Por quê? Porque a partir de agora, ele tem muita ingerência na terra por conta do pecado cometido por Adão. No entanto, Hashem tinha uma restrição. O que ele tinha dito para Adão? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Hashem disse assim, você pode ter tudo o que deseja no Gan Eden, exceto uma coisa, a fruta da árvore do conhecimento. Se você vê aqui a palavra conhecimento em hebraico, é Raman. Então, Raman está na Torá. Ou seja, aquilo que o Eterno vetou para Adão seria aquilo que apareceria no futuro para tentar acabar com a vida do povo de Israel, mais uma vez. Porque o pecado de Adão, além de tirar Adão e Rava do Gan Eden, quando eles comeram da árvore proibida, eles estenderam essa condição de morte a toda a humanidade. Então, quando Shaul recebe uma ordem para matar a nação de Amaleque, ele não o faz. Mais uma desobediência que custou caro. Haman só foi possível existir por conta da desobediência do rei Shaul, que depois foi substituído por David Hamelech. Então você entende o quanto o pecado, o quanto a desobediência traz de consequências, não só para a pessoa, mas para outros que estão ao seu redor. E se a pessoa está numa posição de liderança, essas consequências, ela toma um efeito cascata, praticamente infinito. E ele só é freado quando alguém se coloca na posição de obediência para quebrar o padrão da desobediência. Mordecai HaYehudi entendeu esse pecado e queria fazer um tikkun completo. O que é um tikkun? É uma restauração, é algo que traz de volta o que foi perdido, uma correção, tá? E nesse caso seria uma correção da Neshama, e fazer techuvá por esse pecado e expiar Adão e todo o povo judeu. Só que, quando Mordecai, ele não transgride o mandamento de Hashem, ele se recusa a curvar-se a Amã, para que Amaleque podia ter influência sobre ele, ele consegue fazer um tikkun só para aquele momento, ele não consegue levar isso para o passado e nem estender isso para o futuro. Ou seja, a techuvá dele foi local e momentânea. E daqui a pouco eu vou te contar por que isso aconteceu. Mas isso aqui, a gente percebe o seguinte, a alma da pessoa, que são as emoções, os desejos da pessoa, elas precisam estar alinhadas com a Torá, com a palavra do Eterno, com os ensinamentos de Yeshua, não com as nossas carnalidades. Porque a alma, irmãos, junto com o corpo, deseja muita coisa, sabe? E a alma, o negócio dela, junto com o corpo, é ficar numa boa. Só que existem regras que nós precisamos obedecer. Para a alma e para o corpo, se deixar sozinho, não tem regra. Vai viver do jeito que quer, vai desobedecer e depois colher as consequências. O problema é que quando a alma começa a colher as consequências, começam a vir reclamações. Ah, Eterno, por que está acontecendo isso comigo? Ah, Senhor, porque o Senhor está sendo injusto comigo. Ah, mas comigo não podia acontecer isso. Só que isso é uma colheita daquilo que se plantou, são opções que foram feitas no passado e que vão depois, no momento presente, se manifestar e terão consequências, infelizmente, até o futuro. Como sabemos, Hashem ordenou que apagássemos Amaleque, sua memória do mundo, e que ele nunca será cumprido até que tal tarefa seja cumprida, ou seja, enquanto não se fizer alguma coisa para apagar Amaleque da memória, ele sempre vai aparecer ano após ano.
Mordecai Hayehudi estava pronto para morrer pelo Kiddush Hashem, pela honra do Eterno, pela santificação do nome do Eterno. E não dar a Amã a única coisa que ele mais desejava. Na Megillah Esther, no rolo de Esther, Haman diz que sem Mordecai Hayehudi se curvando a ele, toda a sua riqueza não vale a pena para ele. Amados, veja só duas coisas aqui. A primeira, um homem disposto a morrer pelo nome do Eterno, para trazer santificação ao nome do Eterno. Isso já começa a nos lembrar alguma coisa. A segunda é que, para Haman, não adianta ele ser rico, não adianta ele ter uma posição se Mordecai não se curva a ele. Eu não sei se você percebeu que o problema de Haman não era toda a glória que ele tinha, era um homem que não se curvava diante dele. Ele tinha ódio disso, porque ele queria a glória para ele. Isso também nos lembra uma outra figura, que lá, enquanto estava na eternidade no Olam Rabá, intentou tomar o lugar do Eterno, e depois foi expulso daquele lugar. E o Eterno criou um local para ele chamado Inferno, onde ele e os seus asseclas estão até o dia de hoje. E uma coisa interessante, Satan e todos os seus procuram sempre fazer com que o homem dê glória a eles. E sabe por quê? Porque esse é o desejo de poder, de adoração que eles têm, e que Haman tinha por estar possesso por esses espíritos das trevas que desejavam a morte de Mordecai, que era um homem justo. Ao guardar o mandamento de Hashem, Mordecai Hayehudi alcançou a maior honra de Hashem e o decreto contra os judeus foi anulado. É por isso que Mordecai Hayehudi é o único judeu a merecer o título de Hayehudi, ou seja, o judeu pela Torá. Esther e Mordecai são os tipos de Sara e Abraham. Sara viveu 127 anos e a gente sabe que haviam 127 províncias que estavam sendo governadas pelo rei Ahasverosh, tá? E Abraham não se curvou a Nimrod, Haman, né? E adorou. Então aqui a gente vê uma coisa muito interessante, porque esses dois judeus, Esther e Mordecai, são tipos de pessoas dos nossos patriarcas que foram pessoas justas. E muito interessante que a coragem de duas pessoas, de Mordecai e depois de Esther, levou o povo judeu a ser colocado num patamar de vitória. Então, nós vamos perceber que existem momentos que nós vamos ter que tomar atitudes corajosas. Por quê, irmãos? Para que o nosso povo possa ser abençoado, para que nós possamos ver o Senhor trazendo redenção para a vida dessas pessoas. Por isso, necessário se faz ter coragem. Quando for preciso, vamos tomar atitudes corajosas em nome de Yeshua. Vamos falar um pouquinho de Yeshua agora, né? Vamos encaixar Yeshua em tudo isso, né? E Yeshua aparece também naquele embate com as trevas, né? Lá em Mateus 4, do 8 a 11, dizendo o seguinte: outra vez o levou o diabo consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha só que a técnica dele, a estratégia não mudou. Se curve diante de mim e me adore, me dê aquilo que eu quero e eu te darei tudo aquilo que eu tenho. Só que a gente sabe que era mentira. Que se Yeshua se curva diante dele, Yeshua deveria estar pecando e aí perderia toda a sua condição de redentor final da humanidade. Só que Yeshua é Yeshua, ele é o máximo, ele é o uau. olha as palavras de Yeshua, que lindas. Então disse-lhe Yeshua: arreda-te, Satanás, porque está escrito: ao eterno teu Elohim adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu quero mostrar para você agora uma coisa que é interessante nesse texto, porque ele usa o tetragrama Elohim. Então, como Yeshua está diante de Satan, ele estava querendo dizer para Satan assim: você lembra quem foi que te criou e quem foi enviado aqui para a terra para poder operacionalizar a redenção final? Sou eu. Então eu estou no lugar do meu pai, eu estou com um mandato do meu pai para mim poder cumprir o desígnio do meu pai. Não vou me desviar. Então sai daqui,
porque você não entendeu ainda quem sou eu. Eu sou aquele que te criei, eu te formei e você está diante de mim agora porque eu vou te vencer. As palavras de Yeshua, ele não disse tudo isso, mas se você pegar as entrelinhas do que aconteceu depois, essa era a mensagem que Yeshua estava passando. E depois que o diabo vai embora, os mensageiros do Eterno vêm para servirem Yeshua. Ou seja, depois de um embate com as trevas, nós somos então alcançados pela bênção do Eterno. É preciso ter a vitória primeiro, como aconteceu com Esther e Mordecai, para depois virem as bênçãos e nos alcançarem. Então, esse ano também está sendo assim. Nós tivemos embate com as trevas, nós tivemos face a face com o inimigo, vencemos e agora é hora da nossa grande colheita em nome de Yeshua. Qual será então a nossa postura? Devemos nos curvar e evitarmos o sofrimento? Porque tem gente que está fazendo isso. Tem gente que está se curvando dizendo assim, não vale a pena sofrer, é melhor fazer uma concessãozinha e deixar de sofrer. Ou então, devemos manter-nos eretos e sofrer, vamos pagar o preço, vamos pegar o bicho de frente e vamos lutar? Essa tem sido a opção de alguns. Então, a escolha é sempre sua. Cada um de nós faz as escolhas de forma individual, porque bem sabemos nós, como diz o velho ditado, onde aperta o nosso sapato. Então, cada um de nós deve tomar sua postura, deve se levantar. Se é para encarar o inimigo que vai de frente, então vamos para cima dele, porque a vitória é nossa, ok? Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Nós vamos ver, nos vemos no nosso próximo vídeo. Que o Eterno possa te dar grandes vitórias esse ano de 5.781 e que seja, depois agora de Purim, que nós possamos já entrar numa grande colheita de bênção e vitória, porque Ramã já está morto, o nosso inimigo já está derrotado, agora é a hora de caminharmos na vitória do Senhor em nome de Yeshua. Se você gostou do vídeo, favorite, dê um like e clica no sininho para você receber as nossas recomendações, tá? E fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos em breve. Que Hashem, o Hakadosh Baruch Hu,